Efésios capítulo 5, versículo 8 e 9. Pois no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Em algumas versões se fala o fruto do Espírito e não o fruto da luz. Assim entendemos que a luz é o Espírito Santo. E a partir do versículo 15: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andem em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, que os dias são maus. Portanto, não sejam faltos de juízo, mas busquem compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e diariamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em Efésios, o Senhor nos dá a orientação que nós éramos problemáticos. Estávamos em trevas, desejos carnais compulsivos, que era todo tipo de lascívia, de cobiça, de inveja, rivalidade. Porém, quando nos convertemos ao Senhor Jesus, nós recebemos, em algum momento, o selo do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós não para ficar inerte. Ele opera, ele atua, ele frutifica. E o fruto do Espírito, que aqui é mencionado como o fruto da luz, consiste em bondade, justiça, verdade, longanimidade, paciência, domínio próprio. E ele ainda orienta: estejamos atentos para o nosso procedimento. Vamos perceber que ele não deve ser semelhante a insensatos. Mas como ele mesmo enfatiza, andai em sabedoria. É necessário adquirir, buscar a sabedoria. E a sabedoria só pode vir do Espírito Santo. Assim, quando comungamos, oramos, buscamos o Espírito Santo, lentamente vamos sendo edificados com o fruto do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Aproveitando cada oportunidade, porque as oportunidades estão diante de nós, por vezes determinamos que a oportunidade de iluminar é só no ambiente fechado da igreja, naqueles horários marcados, mas eu penso que é muito mais. É uma natureza, é um hábito diário, o nosso caráter tem que ser mudado, para não sermos mais tão faltos de juízo, e começar a compreender, a buscar isto. Qual é a vontade do Senhor? Eu não quero mais me embriagar com vinho, drogas, devassidões, noitadas, libertinagem. Tudo isso leva a uma cegueira, uma devassidão. E é buscar a presença do Espírito e deixar-me encher, nos deixarmos encher pelo Espírito. É uma busca diária, cotidiana. Todo santo dia, pelo menos normalmente, nós devemos beber água. Da mesma forma, precisamos ingerir, frutificar em nós o fruto do Espírito. Todo santo dia devemos ter a nossa devocional, a nossa busca diária e também medir, frear a língua, como diz em Tiago, capítulo 3. Procurando falar entre nós com palavras sábias, com cânticos espirituais, louvando de coração. Às vezes uma certa música de adoração passa na nossa mente e não damos a devida importância. É melhor começarmos a dar e a observarmos que esses cânticos vão frutificando em nós adorações e o Espírito vai ganhando espaço, que é fundamental para que ele seja o Senhor de nossas vidas.
Declarar que Deus é o Senhor de nossas vidas e não nos submetermos ao Espírito Santo é uma falácia, é um engano. Nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo. E isso acontece com uma rotina muito simples e diária. Uma devocional, cada vez mais rebuscada, mais reforçada, mais tempo orando, mais tempo lendo, meditando na palavra. E quando ele fala que devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, é servirmos uns aos outros, é ajudarmos uns aos outros, por causa e pela causa de Cristo Jesus. Muitas vezes eu tive que ajudar pessoas que eram extremamente problemáticas, que mais irritavam do que agradavam, mas eu não me deixava levar pela irritação que esta pessoa provocava. Antes eu me humilhava diante de Cristo e fazia o que era correto, porque eu já sabia discernir uma coisa da outra. E procurava ajudar aquela pessoa, mesmo sabendo que ele era uma pessoa muito errada, um tropeço. Mas eu deveria estar cada vez mais quebrantado no Senhor e suportar o irmão, ajudando ele naquilo que fosse possível. Este é o exemplo de viver em luz, é suportar, é agradar, é ser longânimo, ser paciente. E cada vez mais dependermos do Espírito Santo de Deus para que possamos frutificar o amor de Deus em Cristo Jesus. Amém.